Olá, pessoal! Vamos seguir então a nossa série de vídeos falando sobre os deuses do Egito. E no nosso último vídeo nós falamos sobre a deusa Nut. A deusa Nut, que é considerada a deusa do firmamento, a deusa do céu. Ela é uma deusa muito importante, é considerada uma dos deuses primordiais e por isso ela faz parte do mito da criação. Então eu contei sobre a história dela no último vídeo. Não se esqueçam então dessas informações, porque neste momento, depois de falar de tantos deuses, as coisas começam a ficar um pouco confusas. E vocês vão perceber que as histórias às vezes se entrelaçam e alguns deuses às vezes são representados junto, eles se unem. Isso depende muito da época, que eles surgiram. Mas vamos seguir então com a nossa série e hoje nós vamos falar de uma deusa também importante, mas que não é tão conhecida, não é tão falada. O pessoal não comenta muito dela, mas também foi uma deusa bem importante aí dentro do panteão egípcio. Essa deusa é a deusa Neith. Ela foi uma deusa também muito importante e alguns estudos dizem, inclusive, que o seu culto iniciou no período pré-dinástico e naquela época a representação dela era um escaravelho. A deusa Neith, ela é considerada como a deusa da guerra, da caça e uma deusa inventora. Alguns dizem também que ela é a deusa que deu origem a outros deuses e deu origem também aos homens. Você a vê representada na parede dos templos, nos desenhos, nos hieróglifos, como uma mulher que tem o arco e flecha nas mãos, até como representação da guerreira, e ela tem a coroa vermelha. A coroa vermelha no Egito antigo significava o Baixo Egito. Então, o rei que utilizava, ou o faraó que utilizava essa coroa, significava que ele estava representando o Baixo Egito. E essa é a coroa que geralmente aparece na cabeça de Neith. Por vezes também, ela tem um símbolo que são duas flechas em cruz, uma sobreposta da outra, em cruz não, em X, sobre um escudo, também fazendo aí alusão e representando a guerra e as batalhas também em si, Tem uma outra representação também que fazem ligação com Neith, que ela também é a deusa protetora dos mortos, E então, também por ser protetora dos mortos, ela é a deusa protetora dos vasos canópicos. Os vasos canópicos, que são aqueles vasinhos que guardavam aí as vísceras dos faraós quando eles tinham sido mumificados, no processo da mumificação. É aqueles vasinhos que são muito bem representados e a gente vê bastante que o pessoal relata. De acordo com a mitologia, Neith era então considerada a mãe de Ra. Então vocês lembram que eu comentei com vocês que Ra é o deus Sol, é o primeiro deus, o deus principal. Então, sendo Neith a mãe de Ra, ela é considerada então como a primeira que deu à luz. Ela foi a primeira força feminina que gerou um deus.
a primeira deusa a dar à luz. Algumas outras linhas de estudos associam Neith como a mãe também de Sobek. Lembram que eu falei no vídeo sobre o templo de Komombo? Então lá você tem o deus crocodilo. E então você tem algumas associações que ligam aí Neith com Sobek, ela como sendo a mãe dele. E também por isso alguns retratam que por vezes Neith era uma deusa muito furiosa, muito... Talvez também pela questão dela ter essa ligação com a guerra, né? Por ela ser uma deusa da guerra, ela tinha aí os seus momentos de fúria. Ela teve um papel bem importante na mitologia, por mais que ela não se fale muito, né? Eu não procurei muitas referências sobre isso, mas na disputa pelo trono entre Horus e Seth, Horus, que era filho de Ísis com Osíris, deveria subir então e pegar posse do trono, mas o tio, que era Seth, quis esse trono para ele também. Então, na disputa entre o trono, entre Horus e seu tio Seth, foi solicitado então a Neith qual que era a opinião dela. Digamos que ela foi aí a árbitra dessa disputa. Então isso é bem importante, essa questão. Se você for pensar, pediram o conselho dela, como sendo a matriarca aí de toda essa árvore genealógica. Ela teve um papel bem importante, e por pedirem o seu conselho, também a gente percebe a importância que ela tinha. Então, esse foi o nosso vídeo sobre Neith, que é a deusa da guerra, a deusa protetora dos mortos. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham dúvida, é só me perguntar. E até o próximo vídeo. Yala, yala!